Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Divisores de um número e o método números atraentes. O algoritmo da decomposição em fatores primos é um algoritmo que permite a gente conhecer as características de um número. Por exemplo, se o número é composto, se o número é ímpar, os fatores primos desse número, bem como a quantidade de divisores, os divisores desse número e também o MMC e o MDC. Aqui eu tenho 12 como exemplo e vou decompor ele em fatores primos. Como 12 é par, eu começo a dividir pelo menor número primo, que é o 2. Então 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par, ainda divide 2, 6 dividido por 2 dá 3. Como 3 é ímpar, não divide 2. Então o próximo primo é 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui eu tenho 12, que é igual então a 2 vezes 2 vezes 3, aqui em fatores primos, ou na forma aqui de exponenciação. 12 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Para sabermos, por exemplo, os divisores do número, aqui no número 12, fazemos aqui mais uma coluna e colocamos o número 1 deslocado na parte de cima direita do 2 aqui, do número primo 2. E multiplicamos os fatores primos a partir de 1. Então 2 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 4, 12. Então, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Que a gente representa assim. D, entre parênteses 12, dois pontos e entre chaves é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, o número 12 tem 6 divisores. É uma outra forma aqui, de saber a quantidade de divisores de um número. No nosso exemplo aqui, 12. Então, 12 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Então, a gente pega os expoentes de cada fator primo aqui, soma uma unidade e depois multiplica. Então 2 elevado a 2, eu pego 2, somo mais 1. E 3 elevado a 1, pego o expoente 1, somo mais 1. Que é igual a 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, e 3 vezes 2 é 6. Então eu tenho como resultado 6, que é a quantidade de divisores do número composto 12. Bom, aqui um novo método, o método dos números atraentes, para se saber também os fatores primos de um número, bem como os seus divisores. Então, o método consiste no fazer uma primeira coluna, um número de 1 a 12, 12 é o número que a gente quer saber aqui os divisores e também os fatores. E numa outra coluna, um número sucessor do 12, o consecutivo 13, e até o dobro do número, 24. Então eu tenho a primeira coluna de 1 a 12 e na segunda coluna de 13 a 24. E passo a dividir os números da segunda coluna pelos números correspondentes na primeira coluna. Por exemplo, 13 é divisível por 1, 14 é divisível por 2, 15 é divisível por 3, 16 é divisível por 4, 17 não é divisível por 5, 18 é divisível por 6, e de 19 a 23, nenhum número é divisível aqui pela coluna 1. Depois nós temos 24, que é divisível aqui por 12.
Então, o método de números atraentes, reparem que na segunda coluna nós temos múltiplos e ao mesmo tempo números divisíveis por número na coluna 1. Né? Alguns números são divisíveis e outros não. Então esses divisíveis por números da coluna 1, né, são chamados aqui de números atraentes. E aqui, né, a quantidade de divisores e os divisores de 12, que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né, quantidade de 6 divisores, que dá, então, para ser determinado pelo número, aliás, pelo método dos números atraentes. Bom, aqui mais um exemplo, né, com um número composto 10, né, utilizando aqui o método de números atraentes. Então, na primeira coluna, escrevemos aqui número de 1 a 10, e na segunda coluna, né, números de 1 a 20, terminando em 20, que é o dobro de 10. E começamos então a dividir os números da segunda coluna por números da primeira coluna correspondente. Então 11 é divisível por 1, 12 é divisível por 2, 15 é divisível por 5 e 20 é divisível por 10. Então reparem que 1, 11, 2, 12, 5, 15, 10, 20, né, são números atraentes, pois os números da segunda coluna, né, são múltiplos e divisores, né, de números correspondentes aqui na primeira coluna. Então os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10, né, com 2 e 5 são os fatores primos, né, e quantidade aqui de 4 divisores. Aqui um exemplo, utilizando o método de números atraentes com o número primo 5. Então na primeira coluna, né, escrevemos de 1 a 5 e na outra coluna de 6 a 10, né, terminando aqui em 10, que é o dobro de 5. Né, e fazemos aqui as divisões. Então 6 dividido, né, por 1 é 6, 7 não divide 2, 8 não divide 3, 9 não divide 4, 10 divide 5. Então nós temos dois pares aqui de números atraentes, que é 1 e 6 e 5 e 10. Então na primeira coluna nós temos aqui os números, né, divisores de 5, que é 1 e 5. Né? 5 é um número primo e número primo só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Se você se interessou por esse tema, acesse os estudos de número 367, 368 e 403 no site Os Fantásticos Números Primos. Solicite gratuitamente o livro digital O Triângulo Retângulo, através do e-mail contato@osfantásticosnumerosprimos.com.br. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há estudos, textos, curiosidades, bem como jogos matemáticos. Muito obrigado e até a próxima.